Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e hoje a gente vai fazer mais um vídeo falando do ego, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, você vai ver que esse nosso canal é um canal que fala sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, né? E a gente começou o canal falando sobre o ego. Então, volta e meia a gente retorna a esse assunto, porque é um assunto muito importante, né, relacionado ao autoconhecimento e à espiritualidade, né, e assim vai somando também a sua playlist, né, a gente vai aumentando essa série para que você tenha cada vez mais material, mais conteúdo para estar estudando, né, para estar buscando a sua própria evolução, tá bom? E o assunto de hoje nada mais é do que o ego e a autossabotagem. Vamos lá? Antes da gente começar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. E inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Com certeza, a autossabotagem é uma constante na vida de muita gente, não é? Quantas pessoas sonham em fazer alguma coisa, desejam algo, mas de repente algo acontece que impede, né, de que aquilo aconteça, impede que ela faça aquilo que ela gostaria de fazer. E às vezes a meta é até mais séria, né, como a saúde, por exemplo. Ou seja, a pessoa não pode comer determinado alimento porque aquilo vai prejudicar a saúde dela, vai fazer mal, mas mesmo sabendo disso, ela continua comendo. Então, o que será que acontece que às vezes vem aquela preguiça, né? Ou vem aquele medo, ou ainda surgem situações na vida do nada, né? Que faz com que a pessoa não consiga dar projeto, né? Dar sequência nesse projeto. E aí surgem outras situações que vão encavalando, vai travando, né? E assim passa-se meses, anos, e às vezes 10 anos, 20 anos e aquele projeto fica sempre para depois e acaba não acontecendo. E como dá para se ver, autossabotagem não é só adiar ad infinitum aquela academia, né, ou aquelas merecidas férias. Autossabotagem é fazer escolhas ou atrair situações que vão contra algo bom que a gente quer, algo que a gente sabe que vai nos fazer bem. Tudo que prejudica os nossos desejos e realizações tem alguma atuação, ocorre por alguma atuação do ego. O ego, seja pelo comodismo de ficar na zona de conforto, ou pelas desculpas, né, com medo de encarar algo novo, está lá atuando e a gente precisa aprender a compreender isso. Para quê? Para que a gente não fique em ciclos, né, e reféns dessa situação, né, que muitas vezes não só a gente está adiando algo que seja bom para as nossas vidas, como a gente às vezes está deixando de fazer algo, né, que venha a melhorar as nossas vidas, ou seja, vai continuar a prejudicar. Ah, mas o que eu posso fazer se sempre surgem situações, eventos ou problemas que impedem de eu fazer o que eu gostaria de fazer? Mais uma vez, essa pergunta nada mais é do que um argumento do ego, entende? Isso porque as situações, eventos ou problemas são atraídos por quem? Por nós mesmos, né? De acordo com a frequência vibratória que nós estamos. O fato é que quando nós queremos realmente que algo aconteça, né? Quando a gente usa o nosso poder interior para que algo aconteça, não existe nada que possa impedir, porque a força interior vem da centelha divina. E quando nós estamos alinhados com o nosso eu superior, a vida trabalha para que o que nós desejamos aconteça. Ou, como algumas pessoas costumam dizer, o universo conspira a nosso favor. No entanto, muitas vezes a pessoa não sabe disso, né? E ela fica constantemente em ciclos, dando ouvidos aos argumentos do ego. Quantas pessoas, por exemplo, passam por um susto de saúde enorme e depois disso mudam completamente,
né? Ou param de beber, param de fumar, ou de repente consumir algo que fazia muito mal, como glicose, ou ainda passam a fazer exercícios regularmente. Então, se após o susto a pessoa conseguiu tomar uma atitude que ela não conseguia durante anos, por que será que muitas vezes a gente parece que só funciona no tranco? O que ocorre é que o ego atua de diferentes formas na autossabotagem. Por exemplo, se o projeto não sai por causa da zona de conforto, o que o ego faz, na verdade, é fazer a pessoa pensar em tudo aquilo que ela tem a perder, não naquilo que ela tem a ganhar. Se alguém vai limpar uma casa e dá aquela preguiça, é o ego quem diz que aquilo é uma perda de tempo, porque logo vai sujar tudo de novo. Se alguém quer uma promoção no trabalho, é o ego quem diz que as chances são mínimas. Se alguém busca fazer as pazes com a outra pessoa, é o ego quem diz que era a outra pessoa quem deveria tomar essa atitude. E assim por diante. Imagine uma pessoa que tem um grande sonho de viajar, de conhecer tal lugar, mas algo sempre acontece que aquela viagem vai sempre ficando para depois. O racional vai dizer que existem outras prioridades e coisas mais urgentes, mais importantes para se resolver. Mas, na verdade, esses também são argumentos do ego. Vai dizer que usar o dinheiro para a viagem é supérfluo, né? E que a viagem é para quando tiver com dinheiro sobrando. Mas, adivinha, esse também é um argumento do ego. Essa pessoa sonha muito em conhecer esse lugar, mas ou é o trabalho, ou ela precisa ajudar alguém, ou ela pega uma gripe forte, ou aquela promoção de passagem aérea não chega nunca. E assim a viagem nunca acontece. Sem saber, ela está se auto-sabotando, ouvindo os argumentos do ego que está dentro de si. E aí um dia, de repente, essa pessoa que sonhou a vida toda em viajar para esse lugar, descobre que só tem um ano de vida. E agora, será que ela realmente vai achar que todas as outras coisas são prioridades? Percebe como não eram mais importantes do que a viagem? Quando nós queremos algo com o coração, nós podemos usar a força da visualização e utilizar o poder do subconsciente a nosso favor. E assim, de alguma forma, aquilo acontece, sem que a gente precise saber como, né? A razão não precisa entrar nessa equação. O problema é que a gente prioriza muito o racional, esquece de confiar, esquece de viver com alegria. Até mesmo para o bem-estar, como por exemplo fazer uma dieta ou praticar meditação, muita gente encontra diversas e diversas desculpas para não fazer, mesmo que ela saiba que faria bem, que traria bem-estar, que traria mais saúde. Outras pessoas trazem argumentos para não arrumar a casa, não arrumar o carro, lavar o carro, né? Não lavar o quintal, às vezes nem mesmo limpar o próprio armário. Todas essas pessoas sabem lá no fundo que isso faz bem, que renova as energias, mas mesmo assim não fazem. Tem gente que se saboteia não estudando para algo que jura que deseja passar. Tem gente que se saboteia em nome das justificativas do prazer e do conforto, né? Come tudo que sabe que não lhe faz bem. Mais grave ainda, tem cardíacos que morrem continuando a ter uma vida sedentária e ingerindo alimentos gordurosos, por exemplo. Tem diabéticos que morrem ingerindo muita glicose, mesmo sabendo que não deveriam. Tem gente que diz que quer evoluir, né, que quer que a vida melhore, mas mesmo assim continua com os mesmos hábitos, emitindo a mesma vibração todos os dias. O que acontece com a autossabotagem é que lá no fundo vem um mal-estar. Por quê? Porque o espírito sabe que a pessoa está trabalhando contra si mesma. A frustração, a sensação de derrota e principalmente a culpa de ceder à preguiça, ao medo, aos argumentos do ego vai incomodando cada vez mais. Isso vai se transformando em remorso, vergonha e autopunição. É uma insanidade, né? Porque ela quer mudar fazendo as mesmas coisas.
ao mesmo tempo que ela continua dando ouvidos à mente pensante e continua se frustrando, continua sabendo que não vai se dar bem. Pode ver. Veja, por exemplo, se você se auto-sabota em alguma coisa. Pense nisso. Você vai ver que existe argumento. Sempre existe argumentos para você deixar aquilo para depois. Sempre tem. Uma outra forma de autossabotagem é viver reclamando. Preste atenção, toda reclamação tem seus argumentos e justificativas que você já sabe de onde vem. Porém, reclamar vicia, porque alimenta o próprio ego. Alimenta porque faz com que você se sinta certo de que você está certo e o outro lado está errado. E sentir que está certo, está com a razão, é uma das coisas que mais alimenta o ego. E eu já falei aqui no canal que ocorrem diversos conflitos por causa da reclamação e por querer ter razão. A vibração muda, a frequência baixa e mais problemas a pessoa atrai para si. É como criar um redemoinho no mar, que quanto maior, mais força tem para te afundar. Portanto, é ou não é uma autossabotagem? Recentemente eu peguei um Uber e ele começou a reclamar do trânsito, porque estava muito trânsito. Daí, para acalmar, eu disse: "Ei, tá tudo bem, relaxa, porque tem horas que tudo para mesmo." Daí ele disse: "Não, mas não é que tem hora que para. O dia inteiro tá assim, tá tudo parado." E nessa hora eu até lembrei que eu tinha pego um Uber de manhã, e foi tudo tranquilo, eu não peguei trânsito, eu cheguei rápido onde eu queria, mas eu preferi não argumentar. Daí depois ele disse: "Olha só esses motoristas, um não dá seta, o outro acelera para não deixar você entrar, é um pior que o outro." Daí eu disse para ele: "Bom, pelo menos, graças a Deus, a maioria é bastante cuidadosa, você não acha?" E ele disse: "Não é não. Eu vou te falar, a gente tem que dirigir pela gente e pelos outros, porque senão é acidente na certa." Daí eu queria ajudar a tirar ele daquela frequência, aquela energia pesada. E aí, para mudar o foco, eu falei assim para ele: "Nossa, esse carro aqui deve ser muito bom para fazer Uber, Quantos quilômetros por litro o seu carro faz?" E ele disse: "Faz 13 quilômetros por litro." E eu falei: "Nossa, então é muito bom, porque são poucos carros que são tão econômicos assim na cidade." E ele disse: "Mas ainda assim é muito pouco." E aí eu falei: "Mas olha, além do seu carro ser muito econômico, o combustível baixou, praticamente R$ 1. Isso deve estar te ajudando, não tá?" E ele disse: R$ 1 não dá para nada. Eles estão fazendo isso só porque é ano de eleição. Eu não aguento mais essa vida." E aí eu percebi que ele estava tão irritado que eu achei melhor ficar quieto. Mas ao mesmo tempo eu observei o semblante dele, que parecia ao mesmo tempo muito bravo, muito triste. Percebe? É uma pena ele não perceber quantos argumentos do ego faz com que ele fique num ciclo interminável de reclamações. Existem tantas formas de autossabotagem que a gente nem imagina. Quando eu era mais novo, eu me lembro que eu vi a polícia indo atrás de um rapaz que ele fingia que não tinha um braço para ficar pedindo esmolas na rua. Pense comigo, a pessoa finge uma condição que não tem para que os outros tenham pena dela e deem dinheiro para ela. É uma baita autossabotagem, não acha? Autossabotagem com a própria vida, desperdiçando a própria luz, a própria saúde, a capacidade de realizar tantos trabalhos úteis. Mas dentro dela, dentro da mente dela, com certeza existem diversos argumentos do ego que fazem com que ela continue a fazer aquilo. Mas, como eu disse, inevitavelmente, uma hora o mal-estar vem. Por quê? Porque a autossabotagem é contra a nossa natureza verdadeira. A boa notícia é que seja qual for a autossabotagem, o que tira a atuação do ego é a determinação. Não há nada que pare uma pessoa determinada. Tomar atitude é uma ferramenta poderosa, pois somente novas atitudes substituem velhos hábitos, não é? Então esteja atento ou atenta aos seus pensamentos. Lembre-se, estar atento é ser o observador, observar os seus pensamentos. Não é dar ouvidos aos seus pensamentos, pensamentos de medo, de preguiça, de raiva, de preocupação ou de controle.
É somente trabalhando esse olhar que a gente aprende a identificar quando o ego fala. Pare de pensar, pensar, pensar. Apenas se observe. O ser que pensa incessantemente não é o seu eu verdadeiro. O eu verdadeiro sempre está em paz, pois é o eu divino alinhado com o todo. Não vive o estresse da vida aqui. Então pense, quantas vezes será que nós ouvimos o nosso eu superior divino e quantas vezes a gente fica ouvindo o nosso eu agitado, cheio de pensamentos? Por isso que somente sendo observador dos nossos pensamentos é que a gente vai conseguir responder essa pergunta. E quanto mais rápido a gente perceber isso, mais em paz vamos ficar, mais realizações nós podemos atingir, pois a fonte das respostas não vai ser mais em cima de um turbilhão de pensamentos. As respostas vão vir da única fonte que realmente sabe o que é melhor para nós, o divino que existe dentro de cada um de nós. Depois compartilhe aqui se você conseguiu em algum momento observar o seu ego atuando e o mais importante, se você conseguiu mudar a sua atitude em relação a isso, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado em mais um vídeo. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.